Boas noites. Bom, vamos ver se alguém entra nessa minha transmissão de hoje sobre o fim da busca espiritual. Eu vou tentar fazer também uma live aqui ao mesmo tempo do Instagram. Mas eu queria ouvir perguntas de vocês, na verdade, que eu já falei isso da outra vez, a melhor forma de falar sobre espiritualidade e o que eu chamo de o fim da busca espiritual é você fazer pergunta. Mas eu tenho dito nos últimos vídeos que eu fiz que essa filosofia ou essa visão de mundo que muitas pessoas já compartilham e já chegaram na mesma conclusão que eu cheguei, vamos dizer assim, é uma visão bem diferente da comum, porque ela quebra muito dos paradigmas e dos condicionamentos que a gente já tem, e a principal conclusão que a gente pode chegar e que eu posso contar para vocês é que não existe uma separação entre as coisas. E quando eu falo que não existe uma separação, ela é uma afirmação bem radical no seguinte sentido. Não existe separação nem entre eu e o computador, nem entre eu e o ar, nem entre eu e você. E como essa separação não existe, o conceito que o ser humano constrói, eu construo, vocês também, do eu sou alguém separado do mundo, ele é uma ilusão, ele é um sonho. Isso foi falado por diversos mestres, gurus, ao longo dos milênios, por diversas tradições religiosas, e muitas delas a gente ouve falar, que é o Zen budismo, o taoísmo, e essa tradição mais radical do hinduísmo, que é o Advaita Vedanta, que é o não dualismo, ou seja, nada é separado. Não existe separação. O só que existe é a unidade. E não é que eu esteja integrado ao todo. Porque quando eu falo que eu estou integrado ao todo, existe alguma coisa para ser integrada a outra coisa. Então isso também não é verdade. Isso também é um sonho. E essas visões são radicais, porque quando eu coloco elas em prática, vamos dizer assim, elas são colocadas sem um autor. Ou seja, o autor das ações não existe mais. São ações, como o Zen fala muito essa frase, né? Você agir sem agir. Você continua fazendo a vida normal, mas aos poucos, ou isso varia de pessoa para pessoa, ou acontece de uma vez só, ou acontece aos poucos. Mas basicamente as pessoas podem diminuir essa sensação de que eu sou o dono das coisas, eu sou o dono dos pensamentos, eu faço as escolhas. Isso tudo está no mundo das ilusões, está no mundo de um sonho que eu posso acordar. Um sonho criado por nós mesmos. E que é uma diversão, ele não tem nenhuma razão. Ele não é negativo, ele não é positivo, não tem um problema com esse sonho que a gente vive, que a gente constrói. E aí, o que eu quero dizer com busca espiritual? Busca espiritual é tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, ou acho que eu tenho que melhorar, para chegar em um determinado lugar, melhor do que o lugar que eu estou hoje. Então, qual é a proposta que as pessoas fazem ao longo dos séculos, ao longo nas religiões, etc, etc? Que eu preciso fazer um processo de iluminação, um processo de limpeza,
O Darcy estava me perguntando aqui sobre o Jung, sobre se a busca não está no self. Então, eu vou só terminar isso, Darcio, mas assim, primeiro que para o Advaita Vedanta, para o não dualismo e para o Zen, nem o self existe. Porque o conceito de self, ele é algo construído de forma... é uma história construída através dos pensamentos. Eu penso que eu existo. E quando eu penso que eu sou alguém, esse self, ele entra numa história. E a primeira história que eu conto para mim mesmo é que eu sou um indivíduo aqui neste corpo e que eu tenho que fazer determinadas coisas para ser melhor do que eu estou hoje. E, vamos dizer assim, a mais elevada que a gente conhece é eu virar um santo, eu virar um yogi iluminado, eu virar a Madre Teresa de Calcutá, eu ser o Buda, eu ser Jesus. Eu crio esses mitos, essas pessoas, que são, na verdade, figuras idealizadas. Elas não existem de verdade. Elas só são pensamentos. É impossível ser como elas são imaginadas. A imaginação que eu faço de Jesus, a imaginação que eu faço do Buda, não eram o Buda nem Jesus. Não era a Madre Teresa de Calcutá. Né? Essas coisas não existem. Essa perfeita bondade, tudo perfeito, a pessoa não faz nenhum mal, a pessoa não faz nada de errado, isso não existe. Então, o que acontece é que o resultado da busca espiritual, inclusive do que o Buda falou, o Buda falava isso, quando eu fiz a minha última meditação, aquela meditação que a história conta que ele estava sentado debaixo de uma árvore, a árvore da sabedoria, etc e tal, ele desistiu. Depois de muitas horas de meditação, dias, cada história conta de um jeito, ele não chegou em nenhum lugar. Ele percebeu que era uma desistência. Ele percebeu que não tinha nenhum lugar para chegar, que não tinha nada mais a ser feito. Entende? Então não existe busca, não existe self. Tudo isso é uma história que eu conto, aparentemente. E isso vai continuar acontecendo, tá certo? Ninguém vai querer ser colocado num hospício, tá certo? Mas num ambiente como esse, numa conversa como essa, eu posso sim falar dessa forma mais direta. Então, a questão é que a busca, o que eu estou querendo exatamente dizer com o fim da busca espiritual é que não é necessário uma busca. A própria busca é o sonho. Quanto mais eu busco, mais eu me afasto daquilo que eu gostaria de encontrar como resultado, que é a iluminação. Na verdade, o que você está falando é se eu existo mais do que uma matéria. Na verdade, todas essas coisas existem. Existe matéria, existe energia. Isso é provado por vários estudos, física quântica, química, biologia. Existem várias formas da energia se colocar, ou da existência, ou da unidade, ou sei lá. O próprio taoísmo falava um pouco assim. Antes era nada. No começo era nada. E depois vieram as 1000 coisas. Ou seja, as 1000 formas de existência. Corpos, ar, enfim, qualquer coisa que está acontecendo. Entende? Antimatéria também, se existir antimatéria ou se ela for provada, não tem problema nenhum. Tudo é possível. Entende? As coisas são
Ao mesmo tempo, e isso já é comprovado pela física quântica, elas existem e não existem ao mesmo tempo. Então, assim, eu, enquanto corpo e sentidos, a visão, o olfato, o paladar e o tato, eu só consigo perceber esta realidade. A realidade da grande matéria. O que nós estamos vendo agora. Só que ela é uma realidade muito distorcida, muito limitada. E exatamente agora, enquanto a gente está conversando, existe um caos muito bem organizado, mas ele é um caos ao mesmo tempo, caos organizado e desorganizado, de acontecimentos e não acontecimentos. Isso é sério. Elétrons, prótons, nêurons, eles acontecem e desacontecem, existem e somem, aparecem e somem. Isso está acontecendo agora, só que eu não consigo ver. Tá certo? Então, a realidade já mostra isso. Já mostra que a percepção que eu tenho do mundo, os pensamentos que eu tenho sobre mim, quem eu acho que eu sou, isso é uma das principais perguntas, são parte de um sonho que eu construí a partir de uma realidade social. Então, eu vou construindo um indivíduo chamado Guilherme, porque foi isso que me ensinaram, através de um pensamento. E esse pensamento é um sistema, é um pensamento complexo no cérebro. A grande questão é que, e o que eu quero propor para vocês, é que a busca espiritual pode acabar agora. Você pode encontrar o resultado do que se chama iluminação, ou liberação, ou o espírito, ou quem você é, neste exato momento. É isso que eu acho que é radical dessa proposta. Eu estou tentando ao mesmo tempo aqui deixar um ao vivo no Instagram. Mas você está falando das pessoas que têm sentidos, 6 sentidos. O que você quer dizer com isso? Qual é a questão? Que diferença faz ter 6 sentidos ou não? Para mim não faz diferença. Entende? Tudo bem. E daí ter 6 sentidos? As pessoas que têm 6 sentidos ou que têm alguma melhoria, vamos dizer assim, se isso é possível, não faz muita diferença para o que a gente está falando aqui. Elas não são melhores nem piores. E é exatamente esse auto-engano que a gente cria pra gente que cria uma historinha de que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que meditar melhor, que a gente tem que buscar a religião ou fazer determinadas coisas para chegar num estado melhor do que eu estou hoje. Porque senão eu não estou iluminado, entende? Então, qual é a diferença que tem você, Darcio, de um médium? Você acha que o médium é melhor que você, portanto, o médium chegou na iluminação. Entende? É isso que eu estou querendo entender do que você está me falando. Porque o que eu estou te dizendo do Advaita Vedanta, do não dualismo, do Zen, do budismo mais original, o que eu estou querendo dizer sobre isso, sobre espiritualidade, esse tipo de busca, é que não faz diferença nenhuma se você é Jesus Cristo, se você é o Buda, se você é uma pessoa que é um médium, que tem 6 sentidos, não faz diferença. Todos nós, e aí o próprio Jesus Cristo falava isso, somos filhos de Deus. Na verdade, tem que ser mais radical nessa afirmação. Nós somos a própria unidade. Tudo é unidade.
Então nada está fora, do infinito. Entende? Isso é matemático. Você consegue me colocar, apontar alguma coisa, inclusive você, Dárcio e o médium, vocês estão fora? Tem alguém que está fora do infinito? Se você é o próprio infinito, ou parte desse próprio infinito, tudo bem a gente dizer parte de, você já é a própria iluminação. Você já está iluminado. Você não precisa de guia, não precisa de médium, não precisa de nada. Tudo bem, se você quiser continuar tendo um médium, contar essa história, de ter isso, tudo bem. Mas para mim, dentro disso que eu estou te dizendo, dentro dessa visão, nada disso é necessário. Percebe? Nada disso é necessário. Você não precisa de um guia. Nós somos, ao mesmo tempo, o corpo é, ao mesmo tempo, matéria e energia. Percebe? Nós somos, ao mesmo tempo, matéria e alguma outra coisa. E isso não tem problema nenhum. Qual é a especialidade que tem nisso, entende? Mas a diferença é que geralmente, quando eu falo assim, eu sou mais do que alguma coisa do que matéria, você está querendo dizer que quando eu morrer, vai existir um espírito individualizado, vai ser a sua alma, ou a minha alma, que vai para um determinado lugar. Não. Sinto lhe dizer, não existe separação. Quando o corpo morre, não acontece nenhuma diferença. Simplesmente o corpo morre. E é evidente que isso que eu estou falando é muito difícil de ser aceito pelo próprio indivíduo. Pelo meu ego. Ou pela história que eu construí ao longo da minha vida. Porque como assim, se o corpo morrer e o cérebro morrer, não vai ter mais ninguém, não existe uma alma, não existe um espírito? É difícil, né? Aceitar isso. E a grande questão é que isso já está acontecendo agora. Ou seja, este indivíduo e esse self que você estava falando, eles são um sonho, uma história contada pelos nossos pensamentos. E a única... eles não têm realidade em si mesmo. Eles não são reais, eles são um sonho. Quem dá peso e força a eles são as histórias que a gente conta em termos sociais. E por que isso pode fazer uma grande diferença na vida de todos nós? Porque quando eu tenho um sofrimento, ou uma história, ou uma tristeza, eu crio pensamentos em cima de pensamentos para tentar afastar experiências ruins e produzir experiências positivas, boas, e manter essas experiências. Eu entendo o que você está falando, Dárcio, mas se você já tem as tuas crenças muito arraigadas, eu não tenho como explicar isso que eu estou querendo te explicar. A diferença é assim. Pode existir uma sabedoria agora? Pode. O meu cérebro, este cérebro, na verdade, porque ele não é meu, ele adquire, entre aspas, informações. E essas informações ficam aqui produzindo outros conhecimentos, outros pensamentos, outras ações. Tá certo? Eu continuo funcionando. A grande diferença é que você não existe enquanto algo construído pela sua mente, enquanto uma identidade
que fala assim, eu, Darcio, sou o dono, ou fui eu que produzi essa sabedoria. Ou eu, Darcio, sou uma alma dentro deste corpo. E quando o corpo morrer, esta alma vai sair deste corpo e vai para um outro lugar e de repente vai fazer uma outra história. Tudo isso é um sonho. Juro, é uma viagem tão gigante. E você está contando isso para você mesmo. É uma prisão para você. Para você ficar nos seus próprios pensamentos. Se liberta disso. Solta disso. Eu queria ver se tem outras pessoas também que têm perguntas. Pode existir um inconsciente coletivo, mas o que você quer, onde você quer chegar com isso? Pode existir um inconsciente coletivo. A questão é que nem o indivíduo nem o coletivo existem. Se não existe indivíduo, porque coletivo é a união de vários indivíduos, certo? Se não existe individualizações, porque só existe a unidade, de verdade, só o que existe é a totalidade. É só a unidade. E é esta visão do Zen, do Advaita, que eu acho que pode fazer diferença na tua vida. Pode fazer diferença na vida das pessoas. Porque libera a gente de um monte de condicionamento. E deixa a gente ver, e faz com que a gente veja a vida de uma forma muito mais natural. Então, é evidente que existem conceitos que são formados, cultura popular, cultura coletiva. Essas coisas existem, ok. Mas elas são aparentes, elas estão dentro de uma história. Nós estamos falando de iluminação, de realização de quem você é. No fundo, a visão do não dualismo, esta visão de mundo que eu estou falando para vocês, é uma visão muito radical que, em grande medida, destrói as religiões. Não é muito bom falar dessa forma, mas assim, a religião, como elas foram construídas pelos homens ao longo do tempo, pela humanidade, ela é uma prisão. Ela é algo que condiciona você, coloca dogmas na sua cabeça. E você é justamente por você mesmo. Não precisa acreditar em mim. Tá certo? Por que a religião fala que você tem que manter o cabelo comprido ou manter o cabelo curto? Por que você tem que comer assim ou não comer assim? Por que você tem que ter determinada prática sexual ou não sexual? Isso tudo é controle, é prisão. Tá certo? Você tá dentro, é a mente criando um ambiente de ficção, é uma história, é um sonho, é alguém controlando alguém. Tá certo? Se a gente está nesse ambiente aqui, a gente pode ser franco e honesto, é a minha experiência. E eu convido você a ver se isso não acontece com vocês também. Tá certo? Eu não preciso dessas orientações. De nenhum dogma, de nenhuma afirmação fechada para viver a vida. A vida já está sendo vivida exatamente nesse momento, na sua plenitude, em toda a sua alegria, e você tem toda a sua capacidade de viver ela da melhor forma possível. Não precisa de nenhuma sistema, religião, conceito, nada. Um pouco por aí. Então, assim, não faz diferença o inconsciente coletivo, você vai viver isso de qualquer jeito. Que diferença faz? No fundo, todas as decisões que aparentemente a gente toma, e aí existe uma outra, a própria neurociência, e tem vários campos da neurociência estudando isso, ela tem percebido que a gente produz, no nosso processo de pensamentos, no cérebro, a gente constrói uma mente, que é um processo de construção de vários pensamentos, que vão acontecendo ou ao mesmo tempo, ou um atrás do outro. Isso é a mente, é o conjunto dos pensamentos, tá certo? E dentro dessa produção, existe um pensamento, que ele é sistêmico, que constrói o eu. A grande questão é que isto é algo ilusório.
Ele não é real. Ele não é como uma cadeira, não é como o corpo, não é como o cérebro, os olhos, a pele. Isso são coisas reais. O que eu estou falando, o que está sendo falado aqui, é algo que está acontecendo. O resultado de um pensamento que diz eu sou o Guilherme e eu existo, ele é um sonho. E isso é uma afirmação que questiona e incomoda muito. Questiona todo o condicionamento que a gente teve, porque em termos sociais a gente aprende de que a gente é um ser humano, que a gente é alguém separado do mundo, que a gente precisa fazer um esforço para ser melhor marido, para ser melhor pai, para ser melhor aluno. Todas essas outras afirmações surgem de uma afirmação inicial que é um erro, que é um mal entendido. Que é essa afirmação de que eu sou alguém separado do resto do mundo, que eu preciso me proteger de determinadas formas, etc, etc. Então, o que existe, de fato, é o que você está vendo agora. É isso aqui. O mundo que está acontecendo agora, eu estou tentando aqui me organizar na minha mão aqui, na verdade, que não estou conseguindo olhar, o mundo, ou os acontecimentos, assim, sentado numa poltrona falando, e você escutando, é o que está acontecendo. Isso é a realidade. Isso é a totalidade. E você, de verdade, não é um indivíduo separado do mundo. Se eu puder fazer uma afirmação mais próxima possível do que eu percebi que eu realmente sou, porque eu não existo, na verdade, mas não tem outro jeito de falar, e é muito difícil explicar isso aqui que parece uma conversa de louco. Eu sou a totalidade, como também você é. Percebe? Não existe separação. Essa é a grande conclusão dessa conversa aqui. Olha, Darcio, não tem. Fez mais umas perguntas aqui. Não tem problema nenhum estudar os antepassados e os arquétipos. Só que isso não tem nada a ver com iluminação espiritual. Ou o fim da busca espiritual. Se você acha que ao estudar e ao aprimorar os seus conhecimentos sobre inconsciente coletivo, arquétipos e antepassados, você vai chegar em um lugar melhor do que o lugar que você está hoje, isso é um engano. A única diferença que vai ter é que você vai ter mais conhecimento, vai ter mais informação. Porque, veja só, se faz sentido o que eu vou falar. A realidade e as coisas, elas são exatamente o que estão acontecendo agora. Ela é o próprio infinito aqui, tá certo? O infinito está acontecendo, o infinito é tudo nesse exato momento, certo? Tá aqui. Não tem começo, porque infinito não tem começo, não tem fim, certo? Bom, como o infinito, e você é parte do infinito, você é o próprio infinito, porque não tem começo, não tem fim, a limitação do corpo aqui é só uma ilusão, porque ela não existe de verdade. Eu só consigo perceber as coisas dessa forma porque os meus sentidos veem ela dessa forma. Portanto, eu estou pensando aqui como falar isso. Eu perdi um pouco o fio da meada, mas
A grande questão é que, assim, não tem nada a ser conhecido para você ser quem você é. Se você está querendo encontrar um... Isso eu percebi. E me contaram isso, eu demorei muito tempo para perceber. Várias pessoas já chegaram nessas mesmas conclusões, mas você pode chegar por você mesmo. E é isso que eu acho que você tem que fazer. Você tem que fazer o seu questionamento. Certo? Primeiro, o indivíduo é uma ilusão. Isso não quer dizer, e aqui eu não estou querendo dizer, que as coisas vão deixar de acontecer. Muito pelo contrário. Esta entidade aqui, este ser, vai continuar agindo no mundo, trabalhando, pensando, comendo, tudo. Não exime você de existir. O corpo existe, a mente existe. O que não existe é o resultado de um pensamento que diz que você é uma pessoa que contenha, que faz escolhas, que tem livre-arbítrio, etc. e tal. Tudo isso é parte de uma ilusão, da qual você pode abrir mão, da qual você pode, em grande medida, vai ter uma mudança de visão e isso vai morrer e você vai acordar. Por isso que é um sonho. Então, nesse sentido, não existe nada oculto. Não existe nenhuma mensagem secreta. É que é tão difícil explicar isso porque a gente está tão... a gente está tão preso nos pensamentos que a gente produziu sobre nós, nos condicionamentos, nas histórias que a gente conta sobre nós, sobre a humanidade, e a gente reforça essas histórias quando a gente conta uma história um para o outro. Então, se eu conto as histórias sobre mim, eu também estou reforçando em você a sensação de que você é um indivíduo separado de mim. Essas coisas não vão deixar de acontecer, mas existe uma mudança de visão. É difícil de explicar, né? Existe uma mudança de visão, existe uma mudança de percepção de que nada disso é necessário. Você não precisa para perceber quem você é, enquanto a observação ou a totalidade das coisas, você é a totalidade das coisas, eu sou, você é infinito. Nós somos o próprio infinito. Não tem nada separado de nada. E isso quer dizer que eu não preciso ter nenhum conhecimento diferente, eu não preciso conhecer a mensagem secreta do Jung, eu não preciso conhecer a mensagem secreta de nenhuma religião, de nenhum pensador, de ninguém, para ter acesso a este direito que é o seu direito natural. Você nasceu assim. A criança, quando nasce, ela nasce e ela não tem formado no seu cérebro, nos seus pensamentos, essa percepção de que ela é uma entidade separada. Ela não tem isso na cabeça. A maioria dos outros animais também não tem. Eles têm comunicação, eles funcionam no mundo. E a partir de uma certa idade, ali, de alguns meses, 6 meses, uns 18 meses para frente, mais ou menos, depende de cada criança, a gente constrói, inclusive porque a sociedade, os nossos pais, etc., a nossa educação, nos ensina a dizer que eu sou um indivíduo separado das outras pessoas, que não é a unidade, a totalidade, não é o infinito, eu deixo de ser isso. Tá certo? E aí eu incorporo essa sensação, essa energia de que eu sou um indivíduo aqui, no corpo. Aqui. E aí, inclusive, eu passo a viver no tempo.
eu construo pela educação e pelo contato com as outras pessoas a sensação de que o tempo está passando, a sensação de que existe espaço. Todas essas sensações, somadas aos 5 sentidos, me dão a percepção clara, e aí eu passo a acreditar nisso. Eu tenho certeza, contanto que existe toda a dificuldade de eu comunicar isso, eu tenho certeza absoluta que eu sou alguém chamado Guilherme, e que eu preciso fazer de tudo para melhorar, para ser perfeito, que hoje eu não sou perfeito. Certo? Vocês nunca ouviram isso? Inclusive não é essa a proposta das religiões? Que se eu rezar, se eu pedir perdão, se eu não pecar, como é que eu vou saber o que é pecado se eu não sei o que é ser correto? Como é que eu vou saber o que é fazer certo se eu não faço pecado? Então, uma coisa que é polo radical da outra, a coisa boa e a coisa ruim, elas precisam existir sempre juntas. E quando eu passo a me chamar Guilherme e construo essa personalidade aqui, essa entidade, esse indivíduo, eu passo a aprender e me ensinam isso, e eu começo a sedimentar, a cimentar isso no meu sistema, na minha mente, no jeito de pensar, nos meus condicionamentos, de que eu tenho que afastar as coisas ruins, as experiências, as emoções, os sentimentos, perdas, etc. Que eu tenho que tirá-las da minha vida e que eu tenho que abraçar e trazer para perto e prolongar as coisas positivas. Isso é a primeira ilusão. Ou a segunda. A primeira é de que você é alguém. A segunda é de que você tem condições de fazer isso. Se você não é o eu, se esse indivíduo é algo ilusório, quem seria você para melhorar as coisas ou piorar as coisas? E aí, aonde eu quero chegar com tudo isso? Você já é a própria iluminação. Você já é a totalidade das coisas. Tudo que está acontecendo exatamente como está acontecendo, a fala, a comunicação, essa informação que está chegando aí, são o que tem que ser. Já é o resultado daquilo que você gostaria de encontrar. Você não vai encontrar nada de diferente, eu tenho certeza, você pode voltar a falar comigo depois. Você pode fazer qualquer processo, qualquer conhecimento novo. Eles têm uma serventia, eles têm uma função para aquilo que você quer fazer depois que você estudou. Então, eu quero ser um yogi e fazer yoga e fazer meditação. Serve para quê? Para fazer meditação. Para fazer yoga. Não serve para iluminação. Por uma única razão. Você já é iluminado agora. Já existe iluminação. A oferta da iluminação de quem você realmente é, de que você é Deus, de que você é a totalidade agora, não precisa nada, não precisa de nenhum processo, de nenhuma técnica, nada precisa acontecer para você ter essa informação e para você saber que você é isso. É isso que eu quero dizer. Você não precisa de nenhum outro conhecimento. Isso não diminui em nada nenhuma prática. Só que não tem nenhuma prática que é melhor que a outra. Percebe? Bom, eu já falei demais. Eu já tô me achando um idiota aqui falando essas bobagens todas. Mas eu volto no próximo domingo. E eu vou tentar fazer também um vídeo live durante a semana para falar sobre essa questão do que eu acho que é o fim da busca espiritual. Ou seja, você pode parar, você não precisa mais buscar nada, você não precisa fazer mais nenhuma atividade para você perceber que você já é iluminado. Você já é exatamente o resultado daquilo que você quer encontrar no seu caminho.
Você não precisa de nenhum guru, você não precisa de nenhum mestre, nenhum professor. Ninguém pode te ensinar nada, porque você já é exatamente aquilo que é a totalidade das coisas. Não fui eu que falei isso. Isso já está sendo falado por milhões, centenas de pessoas há centenas de anos. Muitos ensinamentos religiosos, não a religião, mas os ensinamentos mais antigos e mais místicos já falavam isso. Então, Buda falou isso, taoísmo falava isso, o não dualismo, que é o Advaita Vedanta, falava isso. Partes da Bíblia falam essa mesma coisa. Você já é o próprio Deus. Nada precisa acontecer. Não tem vida após a morte. Nada. Está tudo certo como está neste momento. Certo? Qualquer coisa me manda pergunta aí. E eu estou à disposição para, viu, Rafa? Para fazer retiros e encontros, palestras, eventos. Estou muito afim de fazer coisas desse tipo. Tá bom? Valeu, galera. Eu estou à disposição, inclusive para consultas e sessões individuais sobre o que eu chamo de o fim da busca espiritual. Valeu!